Saúde mais! Mais saúde para você, mais saúde para a sua família. E nesse episódio super especial, como não é diferente, hoje nós temos uma presença ilustríssima aqui conosco. O Dr. Rafael, que é simplesmente o presidente do Conselho Regional de Classe de todos os profissionais da fisioterapia. Ele veio trazer um conteúdo extraordinário para nós aqui, principalmente voltado a algo que é importante para a população, que é tratar sobre as políticas públicas na área da saúde. Hoje a gente vai esmiuçar um pouquinho sobre isso, né? O Saúde Mais, ele sempre se propõe a promover educação em saúde para a população, sempre trazemos inovação, novos temas, mas é muito importante falarmos sobre política, porque política está em tudo em que vivemos, em todas as relações humanas, e principalmente na área da saúde. Você que está aí do outro lado da telinha, nos assistindo, nos acompanhando, e não tem a menor ideia de como é que funciona por trás de todo um mecanismo, como, por exemplo, o próprio SUS. Hoje nós vamos estar desmiuçando um pouquinho isso sobre as questões de gestão pública, de gestão da saúde pública, e ninguém melhor do que um cara que estuda muito para isso. Então eu preciso muito agradecer o privilégio de tê-lo aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, Dr. Rafael, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar contigo, João, de estar com a equipe aí do Saúde Mais. Espero que eu possa contribuir na discussão hoje. Com toda certeza. E para a gente poder começar, né, eu gostaria que o doutor contasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional, falar um pouquinho sobre as suas experiências, traçar um norte do como você está qualificado para poder estar aqui hoje. Conta para a gente. Bom, primeiro, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Aos 21 anos, assim que formado, eu fiz uma contribuição de 3 anos no conselho à época, né? Aqui na cidade de São Paulo. Apesar do conselho ter a jurisdição no estado, à época eu fiz um trabalho centralizado aqui na capital. E depois, aos 29, aí eu me torno presidente, hoje licenciado, mas me torno presidente aos 29, eleito e reeleito em 2024, e sempre pensando nessa ótica de qual o poder de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que são os profissionais sob nossa jurisdição, qual o poder deles de solução e de entrega para a sociedade. Então, a minha trajetória sempre foi marcada pela luta de destacar o papel desses profissionais como solucionadores de problemas da sociedade. Fui aluno ProUni, então tenho toda uma trajetória de alguém que nasce na periferia de São Paulo, no extremo leste, e tem uma ascensão através da política e da educação, que são formas que eu acredito de transformação social. Então, pelo conselho, eu acho que a gente acabou abrangendo e, de fato, expandindo mais essa visão do papel dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na saúde pública, que é o tema que a gente está hoje aqui. Com toda certeza, é importante cada vez mais darmos luz para os profissionais da área da saúde. Já tivemos aqui todo tipo de profissional da área da saúde e é importante a gente ressaltar, né, a importância não somente na parte do cuidado com o ser humano, mas também a importância do papel do profissional na questão pública, no papel do profissional na nossa sociedade, na nossa comunidade. A gente precisa ressaltar, né, a respeito da gestão do SUS, sempre acaba mostrando, né, que o problema muitas vezes não é apenas a questão financeira, né, o financiamento, mas a fragmentação administrativa, hoje em dia, que a gente acaba enfrentando. Na sua visão, por que ainda existe tanta dificuldade de integração entre atenção básica, né, assistência básica, os hospitais, as especialidades? Resumindo, por que é tão difícil, demora tanto o processo do SUS para poder chegar, por exemplo, na periferia? Conta pra gente, por que é tão difícil? Acho que essa pergunta não é nem a pergunta do milhão, é a pergunta do bilhão, né? Mas, vamos voltar um pouco no tempo, né? Em 88 você tem a Constituinte no Brasil e com ela você passa a ter saúde como um direito. E a partir da Constituinte você tem um Sistema Único de Saúde, ali na década de 90, sendo constituído pelas leis que vão garantir como o SUS ele vai percorrer, vai ter essa trajetória.
E com isso foram vindo novas políticas públicas, nova organização de como se presta a saúde no Brasil, do ponto de vista de criações de rede, de equipamentos públicos. Nós temos uma dinâmica de problema. A gente não tem um problema, né? Nós temos muitos problemas e que são naturais de um sistema que ele é o melhor sistema do mundo, porque ele é um sistema que chega em todo lugar. E quando a gente pensa no Sistema Único de Saúde, nós não estamos falando só da UBS, do atendimento que é dado lá na ponta, nós estamos falando da comida que a gente consome, do produto industrializado, da seringa que ela é autorizada a entrar no Brasil, do equipamento. Então, tudo que envolve saúde, você tem o Sistema Único de Saúde construindo, inclusive a própria saúde privada, a prestação de serviço privada, as regras são do Sistema Único de Saúde. O grande problema hoje, João, assim, as grandes variáveis que eu acredito que são as problemáticas na saúde pública brasileira, é que eu acho que quem faz a gestão de saúde hoje, em sua maioria, são pessoas que conhecem pouco o sistema de saúde. Você pode analisar que as decisões em relação à saúde, elas não estão centralizadas a profissionais de saúde, né? Normalmente, existem muitos gestores que nem profissionais da saúde são. E aí fica difícil o entendimento de quais são as demandas do território. Quando você fala atenção básica, que a gente tem basicamente 3 níveis de atenção. Agora se discute o quarto em relação a cuidados paliativos. Mas a gente tem a atenção básica, que é a UBS, a estratégia da saúde da família, o antigo NASF, que virou EMUT hoje. Então essa política territorial de baixa complexidade, ela é conhecida como atenção básica, atenção primária. Isso deveria corresponder a 70% a 80% dos problemas. A atenção básica deveria reter 70% a 80% das demandas de saúde dos municípios, do serviço público. Qual que é o grande problema? A gente não vê isso, e na minha opinião, por falta de estratégia. Toda vez que se pensa, vamos atender demanda, vamos pensar em gestão de fila, você já pensa em um hospital, você já pensa num centro especializado, e isso é muito mais caro. A atenção básica, ela é muito mais barata de se fazer. E eu acho que essa falta de gestão dos recursos e dos equipamentos acabou fazendo, inclusive, tendo um empobrecimento de educação em saúde no Brasil. A pessoa tem gripe e ela vai para o hospital, né? A gente não tem uma análise de território. Hoje a gente não tem muita gente que nem vai no posto tomar uma vacina. Então, a gente acaba tendo problema de atenção secundária e terciária justamente pelo não fortalecimento da atenção básica. Então, eu acho que o grande gargalo que a gente tem hoje no serviço público primeiro, você tem um sistema que ele ainda é subfinanciado, ele não tem muito financiamento caracterizado, porque você tem uma responsabilidade de União, Estado e município de fazer, e muitas das vezes isso é muito desorganizado, eles não entendem para onde direcionar esse recurso. Então, eu acho que quando a gente fala de fila de espera, que é uma grande dor hoje dos usuários e dos gestores, está muito relacionado à falta de gestão, especificamente nos gestores que fazem a saúde pública no Brasil. Eu acho que esse é o primeiro problema que nós deveríamos atacar. Não à toa, a gente teve, à época, enquanto eu não estava licenciado do Conselho, um projeto de cooperação com os municípios, e em muitos municípios nós reduzimos fila, sem contratação de profissional, só fazendo uma gestão adequada dos fluxos e promovendo protocolos melhor evidenciados. Então, isso demonstra que a gestão eficaz está relacionada a uma eficiência do processo de trabalho. Então, eu acho que o grande problema hoje que a gente tem no sistema de saúde é a gestão dos recursos que a gente tem disponível, que é consideravelmente boa. É importante, essa sua fala é bem pontual. Nós estamos vivendo um ano de muitas mudanças políticas no nosso país, até mesmo na nossa região, e é importante informar para a população, os pacientes, que eles também são corresponsáveis pela entrega final daquilo que eles autorizam, no caso, no voto, né? Então, se ele autoriza alguém que vai ser um tomador de opinião, né, um tomador de decisão, um tomador de decisão que vai decidir errado, a consequência, e é por isso que é importante a população entender um mínimo básico de política, a consequência é afetar a assistência à saúde básica, o pessoal da periferia,
né? Que é o principal. E justamente o que o senhor falou sobre a questão de educação em saúde. E é justamente o objetivo deste programa, é diminuir um pouquinho, né, através do conhecimento correto, a quantidade de pessoas no hospital. E hoje existem diversas pessoas que estão doentes, que estão mal, por falta de informação. Eu gostaria muito de discutir com o doutor também um estudo de 2011, né, falando sobre as redes de atenção à saúde, né, que foi realizado pela Organização Pan-Americana de Saúde. Diz que há diversos estudos, né, esses estudos comprovam que mostram que muitos gestores municipais, eles trabalham de uma forma mais reativa, né, reagindo a crises, do que na questão do planejamento de políticas preventivas. O que impede a saúde pública brasileira de atuar de forma mais estratégica da forma como o doutor mencionou? Eu acho que o Brasil, quando a gente cria o Sistema Único de Saúde, não se cria somente um sistema, se cria um projeto de tornar a saúde brasileira um direito e de forma igualitária, com equidade. Então, se cria, inclusive, através dos princípios do SUS, esse avanço, né, para a gente superar algumas barreiras. O que eu encontro, dialogando com muitos secretários de saúde, com parlamentares, é uma falta de projeto. Eu acho que o Brasil, a gente aprendeu a fazer projeto a cada 4 anos. E quando a gente pensa no enfrentamento, por exemplo, de dengue, nós vamos todo ano para determinados municípios e a gente tem surto nas mesmas épocas. Então, e você tem sazonalidade, você tem particularidade das cidades. Existe um município, agora eu não lembro, talvez seja Rancharia, é o município com mais piscinas privadas no estado de São Paulo. Você pega um município desse, é claro que há a chance de você ter casos de dengue. E você não tem uma política preventiva eficiente em relação a isso. Estou dando um exemplo aqui, mas isso serve para diversos outros cenários. Porque quando a gente pensa em saúde pública, nós temos desafios que são reagir às demandas, isso é natural. A exemplo da pandemia, ninguém ia se programar para uma pandemia desse tamanho. A gente teve que reagir. Mas nós temos, por exemplo, aprendemos com a pandemia. Qual é a política de vacinação? Qual é a política de educação em saúde? A pessoa que está gripada, que está com vírus naquele momento, ela sair da casa dela com uma máscara para entrar no metrô, para entrar no ônibus, para frequentar o shopping, para frequentar a faculdade. Como que a gente vai fazer uma vacinação em massa? Porque hoje nós temos milhares de pessoas anti-vacina. Então, assim, nós estamos num mundo onde as pautas que são técnicas, e esse talvez seja o maior problema político do Brasil. Quando você tem dados técnicos que falam sobre a pauta, a opinião ela importa pouco, porque existe uma coisa que se chama evidência. Quando nós temos evidência para resolver aquilo, a minha opinião, a tua ou de qualquer outra pessoa, ela não importa. Nós não estamos em esquerda, direita, nós não estamos em uma discussão ideológica, nós estamos em uma discussão técnica que está balizada por dados. Então, eu acho que o grande problema hoje dos gestores brasileiros é que eles estão muito mais gerenciando aquilo que está na sua frente do que propondo um projeto de longo prazo. E isso só vai mudar se, como você disse, se aquilo que chancela um político, que é o voto, ele for dimensionado para um lugar capaz de projetar a sociedade para aquilo que a gente sonha. A gente pode negar a política, mas a gente não pode negar que tudo que a gente convive é fruto de algo político, de uma decisão política. Com toda certeza. E é muito importante que, ao falar sobre políticas públicas em saúde, falarmos mais de fatos e evidência científica do que ideologia, né? Se está evidenciado, não tem conversa. Com toda certeza. A gente pode comentar também a respeito da sustentabilidade e da viabilidade do sistema SUS atual. Elas revelam diversas dificuldades de continuidade das políticas públicas pós, né, as mudanças de governo, todas as vezes que muda o governo, seja do município, seja do estado, até federal, tudo muda. Como que é possível, segundo todos os estudos que o doutor realiza, com toda a sua experiência, até mesmo como gestor de entidade, gestor de um conselho de classe, representando tantos profissionais da área da saúde, como que é possível constituir uma gestão
de saúde pública menos dependente de ciclos políticos? Isso é muito difícil no Brasil, porque no Brasil existem a política de Estado e existe a política de governo. O SUS é uma política de Estado. Independente do governo que estiver, nós temos o Sistema Único de Saúde vigente. Existem governos que são mais inclinados a fortalecer o Sistema Único de Saúde e existem outros governos que são menos inclinados. Eu acho que existe, João, dentro desse contexto, uma falta de entendimento do que é o Sistema Único de Saúde e de que esse sistema, sozinho, ele não vai para lugar nenhum. Precisa ter financiamento caracterizado para esse sistema. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionais, da fonoaudiologia, dos médicos veterinários. Você não encontra esses profissionais com tanta facilidade no serviço público, justamente porque dentro das políticas que criam a prática, a prestação de serviço dentro do SUS, dentro do sistema de saúde, esses profissionais eles têm pouco financiamento caracterizado. Então, o desafio que eu acredito que os gestores têm hoje é direcionar financiamento caracterizado para o sistema de saúde. E aí que está o perigo. Hoje você pega um governo que ele estipula que vai comprar tantas ambulâncias. Aí vem o outro governo e não faz recomposição de frota. Aí daqui a pouco você tem defasagem nos carros, nas ambulâncias. Você tem governo que investe milhões para construir uma unidade de saúde. Aí tem um outro governo que quer pagar R$ 1.500 para o profissional trabalhar lá. Então, eu acredito que a gente só vai resolver isso quando as normativas que passem a financiar o sistema de saúde, elas sejam menos infralegais e sejam mais legais. Ou seja, você tenha menos portarias, você tenha menos resoluções e tenha mais leis para serem cumpridas. Eu acho que esse talvez seja o grande cenário. Só que você só vai aprovar lei num país como o Brasil, um país de lobby, um país lobista. Você só aprova a lei se você tiver representatividade desses setores dentro das casas legislativas. Então eu acho que a gente precisa subir um pouco o patamar de construção de política pública para que ela seja garantida dentro da lei. Com toda certeza, a importância de trazer líderes que falem de saúde e que tenham uma formação acadêmica na área da saúde. Hoje acontece muito, até mesmo discutindo sobre isso, de terem secretários de município que lidam com a saúde pública e eles não têm uma formação acadêmica na área da saúde. E isso é uma questão que é digna de estudo também, né, que foi publicado, posso até comentar aqui na Ciência e Saúde Coletiva, com um estudo realizado no Rio de Janeiro em 2007, falando sobre reforma política sanitária e sustentabilidade do SUS. Esses artigos eles comentam sobre a gestão pública em saúde, apontando a quantidade de burocracia excessiva, porque é realizada por burocratas, não por profissionais da saúde, e a lentidão das decisões, da tomada de decisão que prejudica a eficiência do SUS. Falando de uma forma prática, quais seriam as estruturas que hoje mais travam a execução da saúde pública no nosso, vamos colocar, a nível estadual? O grande problema da saúde nesse sentido burocrático é que nós temos um direcionamento obrigatório do orçamento do município, um mínimo a ser gasto com saúde. Você tem muita política a nível federal, a nível de estado, que para chegar no município você precisa cumprir toda uma burocracia de projeto para trazer esse financiamento. Então, existem municípios que, por exemplo, o secretário de saúde ele tem uma formação administrativa no direito, e não em saúde. E como o Sistema Único de Saúde e essas portarias, essas leis que o regulam, elas muitas das vezes não são tão fáceis de serem praticadas, de tornar aquilo que é legal, real, a gente tem uma grande dificuldade do ponto de vista regulatório. O que eu percebo na prática dos municípios, que a vida acontece no município, então vamos centralizar lá, o que eu vejo na prática é uma falta de organização do entendimento de dados. As decisões de saúde que são tomadas do ponto de vista de política pública, em grande maioria, elas estão ainda no campo da opinião. Elas não estão no campo dos dados. Vou dar um exemplo aqui. Existe um projeto de lei, existe ainda que ele está tramitando,
que garantiria fisioterapeutas por 24 horas nas unidades de terapia intensiva. A maioria dos hospitais classe A já tem. Mas a gente queria que o hospital público também tivesse. E pasme, esse projeto de lei, se fosse aprovado, geraria uma economia para o Estado de São Paulo de 2,7 bilhões. Porque o fisioterapeuta dentro de uma UTI, ele roda leito, economiza com antibiótico, economiza com oxigênio, tira o paciente mais tempo do leito de UTI. E foi vetado pelo governador do Estado sem nenhuma discussão técnica conosco. Então, eu estou te dizendo isso porque se acontece com um governador do maior estado do Brasil, no sentido de econômico, no sentido de população, imagine o que acontece no município com 10 mil, 15 mil habitantes, onde não tem uma estrutura para fazer uma análise de dados. Então, o que a gente vê hoje, no dia a dia, são decisões políticas influenciadas muito pela opinião. E quando você está no campo da opinião, quando você está legislando com base no que estão falando nas redes sociais, é impossível você projetar algo de longo prazo. Por isso tem município que não tem fila de espera e por isso que tem município que tem quase metade da população na fila de espera. Porque esse município que não tem fila de espera, há anos atrás, há décadas atrás, resolveu tomar uma decisão para resolver o problema. Que muitas das vezes pode até ser uma decisão impopular. Uma decisão que aumenta o orçamento, gasto público, mas que garante na ponta a solução de problema. Enquanto esses municípios que ainda não resolveram o problema, eles estão reagindo, como você disse, à demanda. Então eu acho que a grande questão, ela não é nem de fato a burocracia, porque você tem muita gente bem informada para isso. Eu acho que o grande problema hoje, quando a gente vai para o universo da saúde pública, são as decisões erradas tomadas no campo da opinião e não por dados. Com toda certeza. E outra questão, além da burocracia, da demora para o atendimento, são questões, se a gente pegar a grande capital, por exemplo, a gente pegar o município da cidade de Guarulhos, é do mesmo tamanho, por exemplo, do Rio de Janeiro. Eu trago também, a gente precisa falar de política, a gente tem que falar também de dados, de fatos, de estudo. Eu trago também um estudo de 2003, foi realizado no Rio de Janeiro pela Ciência e Saúde, falando a respeito da gestão municipal, né, da saúde, e que mostra que muitos municípios, não somente, né, lá na região do Rio de Janeiro, mas municípios do mesmo tamanho do estado, eles têm dificuldade em administrar os orçamentos, questões de recursos humanos de uma forma simultânea. O que hoje o doutor, com base em toda a sua experiência, entende e enxerga que é o maior gargalo na gestão pública hoje, de saúde, mas principalmente quando a gente fala a questão da administração de recursos, tanto financeiros, como também de recursos humanos? Eu acho que quando a gente pensa, vamos pensar duas coisas. Eu tenho um orçamento e eu tenho a execução desse orçamento. Qual que é o grande problema? Hoje, o Brasil, ele é um país que se quer investir em equipamento a todo custo. É óbvio que existem regiões, é óbvio que existem cidades que precisam dos equipamentos. E para isso, inclusive, diversos programas do governo federal estão disponíveis para levar. O grande problema hoje, quando a gente vai administrar recursos humanos dos municípios, é que você não tem supervisores ou gestores fazendo a gestão que a gente chama de gestão tática. Na gestão, a gente pensa em 3 elementos: operacional, tático e estratégico. Vamos pensar que dentro de um município, o estratégico é o secretário de saúde. Ele define para onde vai a política de saúde pública. O operacional são os profissionais que estão na ponta, que estão atendendo, resolvendo o problema. E o tático são as pessoas que vão gerenciar a rede. Você vai para um município que tem vários equipamentos de saúde pública, vamos para a fisioterapia. Eu tenho fisioterapeuta nesse equipamento, nesse, mas eu não tenho um fisioterapeuta que gerencia toda a rede. Para gerenciar a demanda, para gerenciar a fila, para gerenciar qual equipamento eu poderia utilizar para reter determinada demanda. Então, o grande problema que a gente tem hoje é entre o plano estratégico que o município anseia, porque você tem que fazer planejamento orçamentário, você tem que fazer um planejamento anual. Então, o município ele já faz isso. Os funcionários que estão na ponta, eles executam, mas muitas das vezes eles estão sendo executados sem uma organização desse direcionamento, porque a gente, de repente, o município seleciona lá um profissional da enfermagem, um enfermeiro, que é muito capacitado para fazer isso, só que esse enfermeiro ele tem que dar conta de uma demanda que, assim, nenhuma saúde mental
consegue garantir 4 anos Com aqui. toda certeza. Então, eu acho que o grande problema é a gente precisa, primeiro, pagar melhor os profissionais de saúde, parar de achar que investimento em saúde pública é só ficar construindo equipamento ou pintando o BS. Não dá para a gente achar que o profissional da saúde ele vai trabalhar bem, porque tem muitos que têm 2, 3, 4 vínculos. Como que esse profissional ele vai ter uma carreira pública? Você não promove uma carreira pública para que a pessoa se dedique ao município. Porque, voltando lá no começo, quando a gente fala de atenção básica, eu estou falando de território. Eu estou falando de você atender a pessoa que muitas das vezes não vai para a UBS porque alagou a rua dela. E a rua dela é de terra, ela não consegue acessar, ou porque ela não comeu no dia anterior, não comeu hoje, e ela não tem condição de ir. Então, assim, quando a gente fala de saúde, é um contexto muito mais relacionado do que o assistencial. Ele está muito mais vinculado a um estado de bem-estar. E eu acho que os municípios hoje, os gestores, eles não estão preparados para olhar o profissional da saúde como esse solucionador de problemas. Então, 2 pontos. Eu contrataria mais pessoas para o tático. Eu acho que você precisa ter um coordenador de cada profissão minimamente, ou juntar profissões próximas. Você tem que ter coordenadores de rede e você precisa... isso existe essas programações, mas não são implementadas nos municípios, nas cidades. Não são implementadas. Porque você precisa ter uma conversa entre os equipamentos e entre as profissões. Sim. Isso é importante, porque cada profissão tem o seu saber. E a gente parar de direcionar financiamento da saúde só para equipamento. Precisa direcionar o orçamento da saúde para custeio também. Isso é uma grande falha. Por isso que as profissões de saúde hoje estão tudo com projeto de lei de piso salarial. E estão corretas, porque está todo mundo cansado de trabalhar numa proporção em que o dissídio aumenta menos do que o salário mínimo. Com toda certeza. Se a gente for pegar de uma forma prática, uma situação real, a senhora e o senhor que está nos assistindo, acontece infelizmente um acidente que todos nós estamos dispostos a isso. Sua assistência primária vai lá num hospital. Você tem que realizar o procedimento de recuperação, de reabilitação numa UBS. Se não tem um fisioterapeuta, se não tem profissionais habilitados lá, como é que vai fazer? Então, fica realmente muito complicado. É por isso que a importância da gente estar falando sobre políticas públicas na área da saúde. Porém, né, com o advento do avanço tecnológico, a gente entende até mesmo como uma solução para diminuir as filas nos hospitais. Em 2022, aqui no estado de São Paulo, começou a se falar muito sobre o ESUS, né? A atenção básica, impactos na gestão de saúde, quando que a gente fala da implementação de digitalização dessa atenção básica, né? Falando diretamente sobre essa questão do avanço tecnológico. E eu gostaria que o doutor desse a sua opinião, né? Se você acredita, né, que a tecnologia, a inteligência de dados, até mesmo a inteligência artificial, pode transformar o sistema do SUS ser mais eficiente, ser mais fácil, de mais fácil acesso para as pessoas que estão ali na periferia, não só as que estão mais dentro do centro da capital. Não, sem dúvida. João, tecnologia, ela sempre vem para ajudar. A tecnologia, se você olhar as revoluções industriais, elas sempre substituíram aquilo que não fazia tanto sentido para a sociedade mais. E aí se automatizou e se promoveu uma mudança no panorama de serviço, de industrialização e etc. Mesma coisa quando você implementa uma tecnologia dentro de um sistema de saúde. Agora, o problema que a gente tem de saúde pública no Brasil ainda não é esse. Em alguns lugares a gente até pode contextualizar. Eu fui em muitas unidades de saúde que eu tinha computador comprado, que eu tinha sistema de prontuário liberado, mas eles estavam no chão, o computador. Não estava implementado. O recurso estava ali, mas não estava implementado. Os profissionais estavam evoluindo o prontuário na mão, no papel. Então, eu acho que a grande questão não é só você trazer a tecnologia, é você incorporar aquilo no dia a dia do profissional. E outra, o profissional ele está ali para atender o paciente. Num recorte de tempo, ele vai fazer evolução, ele vai promover indicadores, etc. O que se faz hoje, você joga metas, indicadores impossíveis de serem cumpridos,
E você espera que isso vire dado depois de saúde pública. Então, assim, o grande problema está na gestão, porque recurso a gente até tem. Mas a grande questão é que a gente utiliza isso de uma forma muito equivocada. Mas a maioria dos lugares não tem recurso. Não tem, mal tem um computador que precisa ser dividido por um monte de gente. Na sua visão, qual seria a dificuldade de implementar uma inteligência artificial que a população tivesse acesso no próprio WhatsApp, que diminuísse o tempo da fila de espera nos hospitais, que diminuísse aquele processo da triagem, para a pessoa ela já chegar, no lugar de chegar, tem que passar pelo segurança, aí tem que pegar a fichinha, tem que colocar aqui o número, aí espera ser chamado, vem a atendente, daí depois a atendente tem que passar pela triagem com a enfermeira. Se nesse processo da pessoa chegar até o hospital já não fosse realizado todo esse processo, a pessoa só chega, ela já passa com o enfermeiro já faz a assistência básica ali naquele momento. Qual que é a dificuldade em 2026, um ano de inteligência artificial, que a gente conversa com o computador e ele responde? Qual que é a dificuldade do Estado ele providenciar isso de uma maneira simples e acessível para a população? Eu acho que essa é uma visão, o Estado brasileiro, ele tem uma visão médico-centrada. Isso é histórico, né? Até porque a maioria das profissões de saúde vieram depois da medicina. O que acontece? Hoje, quando você vai discutir, por exemplo, telemonitoramento, você está discutindo um universo de UTIs. O teleatendimento, por exemplo, para você fazer uma triagem no WhatsApp, ele a caminho da UBS, ele entra lá e já faz uma triagem, por exemplo, você tem pouca política pública pensando na atenção básica da forma como ela é. Até porque os equipamentos públicos, eles estão, em sua maioria, terceirizados por organizações sociais, que têm um pouco desejo de avançar em tecnologias de saúde. Então, eu acho que se você perguntar assim, uma palavra para definir por que a gente não faz isso, eu acho que é vontade. Porque isso, inclusive, tornaria um pouco mais barato a prestação de serviço público, reduziria a fila com certeza, mas existe uma coisa, João, que a gente discute pouco e que eu acho que também gera um impacto significativo, que são as práticas evidenciadas. Boa parte do que a gente produz de saúde no Brasil não tem evidência. E quando não tem evidência, eu não resolvo o problema do paciente. Esse paciente ele fica num ciclo infinito no serviço, na rede. Eu não resolvo ele, só que eu pago para isso ser feito. Então, nós temos que pensar em 2 pontos, na minha opinião. Redimensionamento dos fluxos e precisa ter protocolos revisando as práticas que são feitas no dia a dia desses profissionais. Todos os profissionais têm que revisar a sua prática e buscar qual é o nível de evidência daquilo que está fazendo. O critério para qualquer gasto público nunca poderia ser a decisão de um médico. Eu faço ressonância por uma dor aguda nas costas? Não tem evidência para que isso mude a decisão clínica. Então, para que eu vou gastar com isso? Então, a gente tem que começar a pensar que a deliberação de um custo de saúde pública, que isso é imposto, é o nosso dinheiro privado se tornando público, a deliberação, se vai ou não, ela deve ser regida por um protocolo baseado em evidência. Isso reduziria 50% dos problemas. Estou chutando aqui 50%, sendo uma visão empírica. Resolveria muitos problemas de saúde pública, muitos problemas. E uma reorganização da rede, obviamente. É importante, para a gente poder encerrar, né, quero agradecer a sua participação aqui, a sua presença, trazer todos esses esclarecimentos. A gente discutiu um último estudo que foi realizado em 2018, que fala sobre as políticas públicas na saúde no Estado brasileiro, e que elas defendem, assim como o doutor comentou, que não lidar somente com o governo federal, mas também de uma política mais a nível estadual. Porque cada estado, como o doutor mencionou, tem as suas próprias características, tem a sua sazonalidade. Existem questões, por exemplo, vamos falar da dengue, como o doutor mencionou, no norte é muito mais, tem mais evidência, acontece mais do que no sul, por exemplo, que é mais frio. Nós temos um país
que ele tem, no mesmo período de ano, praticamente estações diferentes. O estado de São Paulo que o dia, de manhã chove, e faz calor, e faz frio de noite. Então, o que eu gostaria de saber, doutor, para a gente poder encerrar, né? Você acredita que o Brasil está preparado para construir um projeto, mas um projeto de verdade, de saúde pública a longo prazo? Eu acho que o Brasil tem grandes sanitaristas, eu acho que o Brasil tem o melhor sistema de saúde do mundo, eu acho que o Brasil tem muita gente responsável e muita gente boa, mas o Brasil ele foi tomado por uma polarização ideológica da política que muitas das vezes impede até a autocrítica do caminho que nós estamos tomando. Então, o SUS ele não tem partido, o sistema de saúde ele não pode ter lado. Ele é uma política de Estado, ele não é uma política ideológica, ele não é uma política de governo. É claro que, ao longo da sua trajetória, você teve pessoas que tinham lados que o defenderam. Mas é importante a gente fazer um recorte de que isso é um patrimônio do Brasil. Não se pega um barco e vai atender povos originários em outro lugar. Aqui a gente faz isso. Então, como a gente trata com equidade as pessoas, ou deveria tratar, eu acho que o sistema de saúde ele foi bem constituído. Porque no Brasil nós temos muitos bons sanitaristas, muitos bons profissionais de saúde. Aqui se faz muita pesquisa, aqui se publica bastante, aqui se estuda muito saúde. Não só do ponto de vista técnico-científico, mas também do ponto de vista de gestão pública. Eu acho que o que falta é a gente ter essas pessoas na mesa de decisão. Porque hoje, normalmente, o que a gente vê é a política pública de saúde sendo constituída e sendo construída sem os dados técnicos que deveriam ser tomados conta. Então, eu sou um grande defensor da saúde brasileira e acho que sou otimista, né? Porque com tudo que a gente tem no Brasil é possível, assim, mas a gente precisa se organizar e definir que projeto de saúde a gente quer para o futuro. Eu acho que esse talvez seja o grande gargalo. Sim, é importante a gente pontuar, né, no nosso país e até mesmo em alguns lugares do mundo, a saúde, muitas vezes, os hospitais, ficou por conta de religiosos. E aí entra uma questão em conflito dos ideais ideológicos de cada um. Como o doutor falou, é importante a gente olhar a saúde do ponto de vista técnico-científico, justamente por isso trouxemos artigos científicos baseados em evidência, do que em ideais ideológicos. Não importa se a pessoa tem uma raça diferente, uma sexualidade diferente, se ela aceita ou não sangue, não importa. O que importa é que é um ser humano e que, independente do governo em que está vigente, se é de direita, se é de esquerda, tem sim que se falar de políticas públicas para qualquer problema de saúde pública, seja para DSTs, seja aborto, seja o que for, não importa. Eu gostaria que o doutor deixasse uma mensagem final, deixasse suas redes sociais. Eu tenho certeza que todos aqui aproveitaram muito todo o conhecimento que trouxe, né? E, de verdade, muito obrigado, porque os esclarecimentos foram, assim, extraordinários. Eu que agradeço, o João, a equipe, pela oportunidade da gente estar aqui. Eu fico muito feliz quando a gente pode ter uma discussão aprofundada e conversando sobre dados e questões relevantes do que a gente convive como profissional da saúde para conversar com a sociedade. E estou à disposição, né? Eu sempre estou como Rafael Ferres nas redes, né, como PH, e agradecer, te parabenizar também, porque é muito fácil a gente dizer que a gente precisa se conectar com a sociedade. O difícil é fazer, o difícil é promover esses encontros. E eu acho que pela tela você consegue promover esses encontros, então muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor. Eu espero poder vê-lo cada vez mais nas telinhas, quem sabe representando os profissionais da saúde em alguma posição política, se assim Deus permitir. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui hoje. Obrigado. Quero agradecer a sua assistência, de todos que estão aí atrás da telinha, consumindo o nosso conteúdo, que é trazido e que é formulado de um cuidado muito grande. Nós trazemos evidência científica, não é qualquer profissional que vem aqui, que senta e que fala, mas sim são profissionais que realmente têm um gabarito e estudo para isso. E isso é importante que você,
dona de casa, você acadêmico que nos acompanha, você profissional da saúde que nos acompanha, tenha essa consciência. Deve-se falar de saúde, profissional de saúde, independente seja médico, fisioterapeuta, farmacêutico. Novamente quero agradecer a assistência de todos. Esse programa ele acontece diretamente nos estúdios da Red Fox TV, aqui no Shopping Internacional da cidade de Guarulhos. Ele é patrocinado pela HF Fórmula, farmácia de manipulação aqui na nossa cidade. Esse foi mais um episódio do Saúde Mais. Mais saúde para você, mais saúde para sua família.